Queria que minha aula fosse cheia assim todos os dias, gente. Não, né? Eu tava pensando nisso agora, você acredita? Assim, mais de 50 pessoas na minha aula. Nossa, tinha tanto tempo que eu não via tanta gente. Pode sempre, viu, gente? Eu gosto demais quando vocês participam. Vocês são Eu acho que o recorde foi hoje. sempre, viu? Recorde dessa aula foi hoje. Pois é, que bom. Eu fico feliz, mas eu quero que vocês participem sempre. Bom, vamos lá então, gente. Deixa eu ir aceitando o pessoal aqui. E aí a gente continua. Eu paro um pouquinho para vocês conectarem lá no SFL, tá? Então vamos lá. Gente, vai fechando o microfone de vocês à medida que vocês forem entrando, tá? Que aí, quando vocês precisarem falar, vocês abrem o microfone, que aí o som nosso fica mais limpo, fica mais fácil. Beleza? Então, vamos continuar, gente. Aí eu falei para vocês, então, da consignação em pagamento, que em regra, aonde que é que eu vou fazer essa consignação em pagamento? No domicílio do devedor. E se por um acaso estiver de forma diferente, gente, no título, se tiver um contrato, por exemplo, e dispuser que o pagamento vai acontecer no domicílio do credor, aí, se eu for propor a ação de consignação em pagamento, eu tenho que propô-la no domicílio do credor. Tome muito cuidado com isso, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Bom, e aí a gente falou então, né, a próxima ação de procedimento especial que a gente estudou. Ah, e aí, presta atenção também, eu acho que é importante. Presta atenção também no artigo 6, acho que é o 644. A Laura levou meu código. Eu acho que é o 644. Não, é o 644. O quê? Tô com o código na mão. É o artigo, não, é o 544, eu acho, que é o que fala a respeito da contestação dentro da consignação em pagamento, que tem uma limitação. É isso mesmo. É o 544, não é? É. Então, perfeito, tá? Então, gente, tome muito cuidado, né, com esse procedimento, tá? Se por um acaso vocês estiverem diante, então, de uma situação em que vocês têm que fazer uma contestação num procedimento de consignação em pagamento, existe essa limitação em relação às matérias que podem ser tratadas. Apenas as matérias tratadas aí no artigo 544 podem ser alegadas, tá? Então, tomem cuidado com isso. Belezinha? Bom, feito isso, vamos passar então para o procedimento da ação. Fala. Alguém quer falar? Vamos continuar. Vamos passar, gente, para o procedimento então da ação de exigir contas, tá? Nós falamos um pouquinho da ação de exigir contas, né? Eu expliquei para vocês que essa ação de exigir contas, gente, ela é uma ação que ela é utilizada quando a pessoa ela tem o patrimônio administrado por outro, né? E existem dúvidas a respeito de um desvirtuamento, de um problema na administração desse patrimônio. Então, ela é uma ação que ela pode ser movida contra, em face do inventariante, pode ser movida, gente, em face do tutor, pode ser movida em face do curator, do síndico, tá? Do curador, do síndico, né? Então, a gente tem várias possibilidades aí. Sempre que a gente tiver alguém administrando o patrimônio de outra pessoa e houver dúvidas com relação a essa administração que está sendo feita, se houver algum problema, alguma suspeita de que está acontecendo algo, eu posso mover essa ação de exigir contas, tá? Essa ação de exigir contas, gente, sempre vai ter duas fases? Não necessariamente. Por quê? A ação de exigir contas, ela vai ter dois pedidos. O primeiro pedido, gente, é para condenar o réu a prestar as contas, tá? Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido, gente, é para condenar o réu ao pagamento de possível saldo devedor. Eu sei que já tem saldo devedor? Não. Mas eu sei que existe uma possibilidade de haver o saldo devedor? Sei. Então, o meu segundo pedido é nesse sentido, de condenação do réu a pagar possível saldo devedor. Isso é um pedido, inclusive, genérico, porque lá nos termos do artigo 324, é um pedido que eu faço, mas que depende da conduta da parte contrária, né? Então, é um pedido genérico, tá? E aí, gente, essa ação sempre vai ter duas fases? Não necessariamente. Se, gente, de cara, né, eu faço minha petição inicial, processo tramitando direitinho, a parte contrária é citada,
para prestar contas. Se ela já apresenta as contas agora, de cara, eu vou precisar de condená-la a prestar contas? Não. Ela já apresentou as contas, então não tem necessidade. Então, nesse caso, gente, eu já vou direto para a apuração de possível saldo devedor, tá? Só vai haver duas fases, gente, nesse procedimento da ação de exigir contas, se houver contestação, dizendo que não há obrigatoriedade, que não há o dever de prestar essas contas, ou se, por um acaso, gente, o réu ficar inerte. Por quê? Porque aí, nesse caso, vai haver, então, uma condenação a prestar contas, e aí apenas na segunda fase, quando ele apresentar essas contas, ou quando o próprio autor apresentar as contas com que ele tiver, já que o réu não apresentou, né, na segunda fase do procedimento, aí sim eu vou ter, então, aquela possibilidade de condenação do réu a pagamento de possível saldo devedor. Então, tomem cuidado. Não é sempre que a gente vai ter duas fases neste procedimento, tá? Pode ser que a gente tenha uma fase só? Sim. Esse procedimento, gente, ele vai acontecer sempre em uma vara específica? Não. Vai depender da matéria que está sendo discutida ali. Se for uma curatela e uma tutela, qual que é a vara? Vara de família. Se, por exemplo, for um inventário, qual que é a vara? Vara de sucessões, tá? Tô falando da ação de exigir contas, Alexandre. Belezinha? Se, por exemplo, gente, eu estiver discutindo um contrato, vara cível, tá? Mas eu não tenho uma vara específica para poder tramitar essa ação de exigir contas. Por quê? Porque, na verdade, né, as obrigações que vão me dar o direito de exigir essas contas são as mais variadas possíveis. Beleza? O primeiro pedido, a Natália está perguntando aqui, qual que é o primeiro pedido mesmo, professora? O primeiro pedido é de condenação do réu a prestar contas. E o segundo pedido que eu faço na minha petição inicial, né, eu elenco os pedidos. Ante o exposto, pede seja julgados procedentes os pedidos para 1. Condenar o réu a prestar as contas. 2. Condenar o réu ao pagamento de possível saldo devedor a ser apurado oportunamente, tá? Belezinha? Então eu faço 2 pedidos. Ah, sim. O Alexandre retomou aqui uma pergunta, gente. Deixa eu só responder ele e aí eu já passo a palavra que você quer perguntar, né, Verônica? Não sei. Ou então não. Beleza. O Alexandre perguntou, eu estava perguntando a respeito da diferença, se há diferença entre portável e portable. Não, tá? Quando eu falo que a obrigação ela é quesível ou querable, é porque ela vai ser paga no domicílio do devedor. Se eu estiver falando isso lá na consignação e pagamento, tá, gente? Se eu estiver falando que a obrigação ela é portável ou portable, que aí são sinônimos, é porque ela é uma obrigação que deverá ser paga no domicílio do credor. Beleza? Fala, Verônica. Só porque eu não entendi, rapidinho. Você falou assim que pode ser em varas distintas, ok, porque no caso, para prestar contas, depende da matéria, mas no caso da segunda fase, é outra vara. Não. Aí vai ser a vara civil Na mesma ou não? vara. Na mesma vara. Tá. Entendi. Faz tudo lá. Tá? Se for na vara de família, o procedimento para poder apurar também e o título executivo judicial condenando ao pagamento do valor vai ser expedido pela vara de família também. Tudo normal. Ah, não. Beleza, tá? Obrigada. Não muda de secretaria, não. Beleza? Uhum. Então, podemos continuar, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre a ação de exigir contas? Então, vou continuar, tá? E aí, nós vamos, então, para o último procedimento, né? Que vai ser bom, que aí a gente vai conseguir fazer nosso simulado tranquilo, que é o procedimento da ação de dissolução parcial de sociedade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, gente. Quando que eu tenho dissolução parcial de sociedade? Quando um sócio resolve sair da sociedade e a sociedade, ela resolve continuar com a saída daquele sócio, com o falecimento daquele sócio, com a expulsão daquele sócio, a sociedade ela resolve continuar. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque com a saída de um sócio, se essa saída for tão traumática a ponto da sociedade não querer continuar, eu não estarei diante de uma ação de dissolução parcial de sociedade. Nesse caso, nós estaremos diante de uma ação de dissolução total de sociedade que segue o procedimento comum, tá? Não é esse procedimento que a gente, né, já estudou,
tá? Então, vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso. A saída daquele sócio impactou tanto, e isso vai estar na questão para vocês, impactou tanto a ponto da sociedade se desfazer totalmente? Então, não é dissolução parcial de sociedade, é dissolução total. Ah, não, impactou mais a sociedade e ela pretende continuar com a saída daquele sócio. Então, estamos diante de um caso de dissolução parcial de sociedade. Essa ação, gente, ela pode ter 2 pedidos cumulados ou feitos de forma independente. Qual? Pedido da resolução da sociedade, ou seja, né, a normalização daquele contrato social, tá? Com a retirada daquele sócio que saiu ou que faleceu. Eu posso ter, gente, somente a apuração dos haveres, que é o pagamento, a cota parte a que teria direito esse sócio ou os herdeiros do sócio, no caso de um falecimento, como eu posso ter os 2 pedidos cumulados, tá? É muito comum que a gente tenha, inclusive, a acumulação dos 2 pedidos. A questão da resolução da sociedade, ou seja, a adequação dos documentos, tá? Mais a apuração dos haveres, que é o pagamento. Só que vocês têm que pensar que a gente pode ter também os 2 pedidos separados, tá? Então, se eventualmente saiu o sócio, já fez a adequação no contrato social, mas não pagou, então seria uma ação de dissolução parcial de sociedade só prevendo o pagamento dos haveres, só com o pedido de apuração dos haveres. Se, do contrário, saiu o sócio, pagou a cota parte dele, mas não fez a alteração no contrato social, então, nesse caso, eu faria a ação de dissolução parcial de sociedade visando a resolução do contrato, tá? Do contrato social, da sociedade. Outra coisa que é extremamente importante, essa ação, gente, ela tem que obrigatoriamente, na petição inicial, tem que vir acompanhado do contrato social ou do estatuto, no caso de empresa de capital aberto. É requisito absoluto. Então, mais uma maldade. Se eu estiver diante de uma sociedade de fato, gente, tá? Eu não posso fazer ação de dissolução parcial de sociedade. Por quê? Porque eu não tenho contrato social consolidado, né? Então, cuidado com isso, tá? São pequenas maldades, né? Aí, Ana, eu acho que é seu áudio, provavelmente. Dá uma olhadinha aí. De toda forma, tá gravado, tá? Professora, Fala. Diga. interrompendo. Sem problemas. No caso, essa parte de sociedade é muito interessante. No caso, por exemplo, assim, entrou um pessoal, né, numa sociedade para comprar um terreno, vamos dizer. Só que a pessoa foi lá, assinou contrato e tal, aquela coisa toda, só que um deles decretou falência, né? Não tem o dinheiro para quitar aquele terreno. Nesse caso, o prejudicado dos outros integrantes, né? Eles vão ter que assumir essa sociedade sozinhos, né? Em parte, ou o outro tem que assumir de qualquer forma, ou alguma coisa assim? Então, ele assumiu, mas a sociedade toda assumiu a compra desse terreno? Os 3, vamos dizer assim, né? Um caso hipotético, né? Entendi. Eles vão ter que decidir, né? Se eles vão querer assumir o prejuízo e depois cobrar a cota parte desse sócio que saiu, né? Desse sócio que desistiu, enfim. E aí, muito provavelmente, eu acho que vai acontecer uma dissolução parcial de sociedade, porque eu imagino que a sociedade não vai continuar depois disso, né? Aí, mas é uma decisão da sociedade, se eles vão assumir ou se eles vão desfazer. De toda forma, né? As perdas e danos, eventualmente, se eles desfizerem, tiverem que pagar as perdas e danos, pode ser reavida do sócio que deu causa, com certeza. Eles não podem me obrigar a pagar a coisa certa, não, né? Depois a gente fala disso, Jefferson, que aí já entra em outras questões. Tá? Não, é porque você tá querendo complicar mesmo, né, Jefferson? Eu peguei o gancho da aula. Jefferson, larga o gancho, filho. Foca. Entendi. Foca, larga o gancho. Assim, depende do que você quer matar a gente? Estou só tirando uma dúvida que não, você tem total direito, é doido? Pode tirar, não tem problema nenhum, Jefferson. Aí agora eu tenho que ver também o que você assinou, o que está dispondo lá no contrato que foi firmado entre a outra parte e a sociedade, entendeu? Mas, em regra, se houvesse, por exemplo, a dissolução parcial dessa sociedade, com a saída desse sócio, né, que acabou dando para trás nessa decisão aí toda, né, nessa situação toda, acabou que ele não cumpriu a palavra dele e saiu fora. Tá? Se a sociedade quiser assumir e comprar e depois cobrar dele, enfim, perdas e danos, alguma coisa nesse sentido,
Depende daquilo que foi firmado e o que está previsto no contrato social, a participação de cada sócio na sociedade. Enfim, depende de alguns pormenores que a gente teria que analisar no caso concreto, entendeu? Mas, com certeza, uma dissolução parcial de sociedade caberia aí. Isso é fato. Professora, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a matéria, mas tem a ver com a disciplina. É porque é o seguinte, a sua prova de agora, ela não está constando no sistema, é isso mesmo? É porque eu entrei um pouquinho atrasada? O meu simulado? Cristiane? Cadê a Cristiane? Oi, voltei. Fala. O meu simulado? Não. Tá, eu vou olhar então. Eu vou Meu olhar também lá. Professora, eu ia falar isso também. Ele não está disponível, Eu não. também tá não. Não, gente, é Eu porque até ela achei já que deve ia- estar lá. Ela só não deve, ela só Nem o fica meu, disponível às professora. 20 horas. Ah, por Não, isso. professora, já mas está tem lá. simulado aqui de segunda-feira pra mim. Ele tá com a data do dia 18 e ele tá aparecendo pra mim, entendeu? Pois é, mas já tá aberto? Ah, ele não. tá Tá falando da fechado. prova aberta ou você tá falando... O que aqui, ó? Eu tô vendo... Eu tô falando do simulado. Tá, pois é. Deixa eu ver aqui os vínculos de turma. Ah, tá. Já sei o que é. Pode deixar que eu vou resolver aqui agora, gente. Entendeu? Já observei aqui, já sei o que é. Tá? Já vou vincular vocês nesse minuto. Estou vinculando, inclusive. Vocês nesse instante. Pode olhar aí. Ele vai No ser de- sexto período noite já está aparecendo. Estou vinculando vocês nesse instante. Ele vai Agora, ser de 8, estou ele vai ser de que horas a que horas? vinculando às 8 horas. Já está aparecendo aí, gente. Vê se deu certo. Agora apareceu. Acabei de fazer. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, professora. Tchau, Nada, eu que agradeço. Professora, Bom, é isso, gente, né? Vamos fazer o simulado. Obrigado. Obrigada a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o simulado vocês vão acessar em sala virtual avaliações, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que acontecer no simulado, vocês vão me reportando para lá no grupo para a gente poder passar para o suporte. Como eu falei para vocês, não fiquem em pânico. É um simulado, gente. É um teste para a gente poder evitar problemas, tá? Então, tudo que acontecer, a gente está olhando a questão da administração do tempo, se vai precisar de tempo maior, se não, o que está acontecendo com a conexão de vocês, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, fiquem calmos. Professora, só te fazer uma pergunta. Para eu poder acessar esse simulado, ele vai abrir às 8 horas, eu entendi. Aí eu tenho que clicar nele, vai aparecer Fazer alguma prova. opção? Ah, Fazer tá, prova. vai aparecer. Ah, vai aparecer um fazer beleza. prova. Vai aparecer um fazer prova em azulzinho. Vai ser igual o simulado que é do NPJ? Ainda vai estar aparecendo fazer? É um pouquinho diferente porque ele é aberto, né? Mas é mais ou menos parecido. Assim, No caso, você digita mesmo. Você digita mesmo na própria plataforma, vai ter a opção para você digitar. Isso. Beleza. Vivi, eu não achei suas perguntas. Você quer me mandar? Me manda no WhatsApp, por favor, Viviane. As perguntas, você pode mandar até áudio, se você quiser, se achar melhor, tá? Tem essas especificações no contrato, por isso é necessário na petição inicial? Deixa eu ver aqui, ó. Tem essas especificações no contrato, por isso é necessário na petição inicial? Que especificações, Vivi? Pode abrir o microfone e me perguntar. Isso é necessário na petição inicial, a questão de ter vários sócios? Na verdade, Vivi, é porque não tem jeito de você fazer a ação de dissolução parcial de sociedade se você não tiver mais de um sócio, né? Não tem jeito. Você tem que ter pelo menos 2 sócios para você fazer a dissolução parcial de sociedade, porque aí saindo um, o outro pode continuar, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Tá, me manda no WhatsApp. Pode ser, Vivi? Que aí eu te respondo melhor. Me manda no grupo que aí eu respondo para todo mundo, tá? Então, beijo, gente. Vai encerrando. Fala. Pode falar. Ainda não apareceu fazer ainda. Não, vai aparecer só 8 horas. Dá um F5 lá que já deve estar aparecendo agora, porque agora deu 8 horas. Dá um F5. Aparecendo já tá. Tá aguardando só o horário mesmo, que já tá aparecendo. Já deve estar dando certo. Atualiza a página, que aí aparece. Atualiza a página que deve estar aparecendo agora. E aí vocês vão me reportando todos os problemas, todas as questões que forem aparecendo para vocês, tá? Que eu vou passando em tempo real para o suporte, tá bom? Beijo, 8h40 cai, prof? Tchau, professora. Obrigada. 8h40 fica disponível? Obrigada a vocês. A princípio, sim. Mas vamos ver como é que o sistema se comporta. Conforme for o caso, eu estendo.
Tá bom? Beijo. Beijo, professora. Tchau, Beijo, obrigada. beijo, gente. Ó, eu quero ver todo mundo na minha aula, esse tanto de gente, viu? Essas 50 pessoas que apareceram hoje, tá? Vou querer Isso mesmo. Um beijo, tchau. Beijo. Cadê?